Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Hoje o assunto é segurança pública. Estamos recebendo aqui no estúdio o delegado João Lafayette Sanches Fernandes, que assumiu a Delegacia Seccional de Polícia de Catanduva no ano passado. Com 30 anos de experiência na carreira policial, o delegado já atuou na Corregedoria da Polícia Civil em São Paulo e também em São José do Rio Preto, antes de assumir a missão de comandar a segurança na nossa região. Ele vai falar sobre o trabalho da Polícia Civil em Catanduva e sobre a responsabilidade de manter os baixos índices de criminalidade na cidade. Bom, doutor, seja bem-vindo, uma ótima noite. É um prazer recebê-lo aqui no nosso jornal. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Boa noite à sua equipe e boa noite aos que estão nos assistindo. É isso aí. Olha, hoje recebendo aqui o Dr. Lafayette, que vai contar um pouquinho da experiência dele, 32 anos na polícia, né? E agora aqui na Polícia Civil de Catanduva desde o ano passado, já fez um ano, né? Conta um pouquinho da experiência, como tem sido trabalhar aqui em Catanduva. Para mim foi uma grande alegria eu ter sido convidado para trabalhar junto com uma excelente equipe de policiais civis aqui de Catanduva. Então eu cheguei aqui para somar algo de excelente que já existia. Então foi muito bom, profissionalmente, um desafio de um local novo, porque eu acabei fazendo a minha carreira em São José do Rio Preto. Até então eu tinha trabalhado em vários locais daquela cidade, então vim aqui para Catanduva para conhecer e poder passar algo também da minha experiência profissional e, como já falei, junto com excelentes delegados de polícia que aqui já trabalham, para que a gente possa dar continuidade ao bom trabalho que a Polícia Civil aqui já desempenha, que nós aqui observamos. O nosso índice de criminalidade, ele é baixo e ele está totalmente sob controle se compararmos com outros locais do próprio estado de São Paulo ou com a mesma faixa populacional de cidades do mesmo porte. Então, não é um trabalho somente da Polícia Civil, né? Aqui nós também temos uma excelente Polícia Militar, da qual nós temos realmente uma integração muito grande. Nós também contamos aqui com um importante auxílio da Guarda Municipal, que é excelente, né? Muito atuante, a Guarda Municipal aqui de Catanduva. Nós temos os órgãos técnicos também da Polícia Científica aqui de Catanduva, que atua aqui em toda a nossa região. Então, realmente, as forças de segurança aqui de Catanduva e da nossa região, elas estão muito bem servidas. Então, para mim tem sido um prazer muito grande, um aprendizado, porque é uma área diferente da qual eu estava atuando, porque sempre eu fui um delegado de linha de frente, um delegado de rua, que sempre gostei de estar à frente das operações. E agora eu trabalho numa área mais, abre aspas, administrativa. Então nós temos aqui que cuidar aqui de Catanduva, que é composta por 4 distritos policiais, uma delegacia da mulher muito atuante. Nós temos aqui um plantão policial que atua 24 horas. Além disso, nós temos a Delegacia de Investigações Gerais e temos a Delegacia de Narcóticos, que é a DISE. Aqui. E mais 9 municípios que compõem a Delegacia Seccional de Catanduva. Eu não vou lembrar agora de cabeça todos. Todos os municípios. Mas são esses municípios assim que nós temos que administrar. E a nossa administração, ela vai desde a parte de solicitação de recursos humanos, né, que são os próprios policiais em si, onde é que eles possam desempenhar melhor as suas funções, onde é que está precisando de deslocamento, às vezes, de forças policiais para que o trabalho possa transcorrer com melhor qualidade, e também da parte de recursos materiais, através da Delegacia Seccional, da qual eu estou à frente,
que ela é uma unidade de gastos públicos. Então, tudo que é comprado para a Polícia Civil de Catanduva e região, ela é feita pela Delegacia Seccional. Então, nós estamos aí constantemente participando de licitações, de leilões, de adquirindo tudo aquilo que é necessário para que o policial civil possa desempenhar a sua função e ajudar a população em geral da melhor forma possível. Então, eu estou gostando muito de estar aqui. É algo novo, né? Novo para mim e, para falar a verdade, eu não vi passar esse ano. Foi muito rápido, cada dia uma situação nova, E uma são situação novos desafios diferente, também, né? Porque Então, o senhor, quando estava à frente lá, como delegado, em campo, agora é um outro desafio na área administrativa, porém também tem que, o trabalho é um trabalho difícil, ainda mais porque tem que manter ali os baixos índices de criminalidade, né? É uma grande responsabilidade. Exatamente, mas essa responsabilidade eu, graças a Deus, consigo dividir com todos. Uma equipe Todos, grande, né? nos ajudam, né? E também contam comigo, para que a hora que precisam de uma decisão administrativa, algo que a gente tenha que intervir, a gente faça para que o policial possa se sentir valorizado e acompanhado e ter uma administração que está junto com ele, né? Então, isso é muito bom e espero que a administração continue assim por algum tempo a mais aí. Bom, quais são os principais desafios hoje da Polícia Civil? Fala um pouquinho do trabalho e quais são os crimes que a polícia tem se deparado cada vez mais. Muito bem. Hoje, o que a Polícia Civil gostaria mais nesse momento é de ter um efetivo policial maior, né? Para que a gente pudesse ainda mais dar uma sensação de segurança à população. Então, nós ainda, com o nosso efetivo, a gente realmente se desdobra para poder agir da melhor forma possível. Então, com relação a esse primeiro fato que eu digo, o nosso governo do estado de São Paulo está atento, nosso governador, nosso secretário da Segurança Pública, e ele está fazendo concursos públicos. Isso é importante a nossa população saber, que estão sendo preenchidos novos cargos de delegados de polícia, investigadores, escrivães, que vão somar aos cargos já existentes para que a gente tenha condições de prestar um melhor serviço à nossa comunidade. Então esse efetivo agora por final do ano e começo do ano de 2026 será reposto. Então isso é uma coisa muito boa que vai acontecer para nós. Nós deparamos com vários tipos de crimes aqui na nossa região. O crime que mais eu vejo crescer e um crime que a gente debruça com um grande desafio, porque ele é um crime eletrônico, cibernético, são os estelionatos ou crimes ligados realmente a essa inteligência artificial, essa tecnologia que a criminalidade migrou. Tem crescido hoje, cada vez mais. Isso aí a gente tem observado que ela aumentou de sobremaneira. Tanto que para isso nós criamos já setores dentro da Polícia Civil que são policiais que têm um conhecimento diferenciado de informática. Então eles conseguem dar um atendimento mais profundo nessas investigações. Então hoje, quando acontece um crime eletrônico, importante, quero fazer um parênteses, que a necessidade de que, se por um acaso alguém for vítima, faça o boletim de ocorrência. Sim. Porque é com esse boletim de ocorrência que os nossos investigadores, eles buscam essas informações, eles cruzam essas informações entre outros tipos de crimes existentes, não só na nossa região, mas às vezes em outros locais,
e a gente consegue prender quem está cometendo esse crime. Então, por exemplo, um crime de estelionato eletrônico ou por aquela mensagens de WhatsApp que troca a fotografia da pessoa, ou a gente recebe um telefonema dizendo que a nossa conta foi invadida e que eles precisam de algumas informações, ou aquele falso boleto que a gente recebe às vezes por e-mail, ou às vezes a gente vai comprar algo na internet e o site que nós fomos direcionados é falso. Então, quando nós deparamos com isso e alguém tem um prejuízo em virtude, nós pegamos essas informações e cruzamos com as outras informações do Estado e nós chegamos, e às vezes as quadrilhas que estão praticando esses crimes não são nem do Estado de São Paulo, são de outros estados, e essas organizações criminosas que são mesmo, eles se organizam em esferas para cometer esses tipos de crime. E aí nós temos possibilidades, como a vítima é nossa, e o caso aconteceu aqui, de sairmos e prender essa organização criminosa em outros locais, como já aconteceu no estado de Goiás, de Mato Grosso, no Rio de Janeiro, ou um outro caso muito interessante que aquele golpe que é dado quando alguém, o golpe do nudes, que o pessoal que já foi amplamente divulgado, foi criado até delegacias eletrônicas falsas para aplicação do golpe, e nós descobrimos que grande parte dessa quadrilha estava lá no Rio Grande do Sul. Então nós saímos aqui da nossa região para ir lá no Rio Grande do Sul para prendê-los. É um trabalho em conjunto, mas em parceria. Com isso, com certeza. Mas isso só é possível pelo registro da ocorrência e dessa investigação e do cruzamento dessas informações que nós temos. Por isso é importante registrar o boletim de ocorrência. Com certeza. E pode ter certeza que nós conseguimos chegar da onde é que está sendo disparado essas informações falsas, esses tipos de crime. E depois os outros crimes que a gente diria que seriam os furtos, né? Às vezes a gente, por morar numa cidade muito gostosa, muito aprazível do interior, às vezes a gente deixa de tomar certas cautelas. Sim, deixa o carro aberto. E acontece aquele crime de oportunidade, né? Que às vezes a pessoa acaba cometendo um crime por achar uma facilidade maior, né? Então, às vezes, esses furtos que estão ocorrendo. Os crimes de roubo, eles ainda, infelizmente, acontecem, que são os crimes mais graves. O crime de roubo é aquele quando a violência ou grave ameaça contra a pessoa. Utilização de uma faca, de uma arma de fogo, né? Ou quando envolve outras pessoas violentando uma vítima. E que não é tão comum aqui em Catanduva. Aqui, graças a Deus, não é. Às vezes acontece um ou outro, às vezes algum nóia. O nóia é aquele usuário de drogas que fica às vezes perambulando e ele naquela necessidade de buscar a droga, de buscar algum valor, ele acaba cometendo alguma violência contra uma vítima, né, com uma pessoa às vezes que está meio despercebida, né, para pegar um celular, para pegar alguma bolsa que está dentro do carro muito visível. Então ele usa disso para acabar, e isso aí é crime de roubo, acaba acontecendo se ele aplicar a violência contra a pessoa. Então, agora aqueles crimes de roubo graves, essas coisas a gente não tem visto muito, isso também graças à atuação das forças policiais, né? Roubo à banca a gente quase não vê aqui na nossa região. Esses crimes mais graves, eles não estão ocorrendo. Por que também aconteceu esse fenômeno? Porque as quadrilhas e a organização criminosa eles estão migrando para outros tipos de crime, onde eles ficam menos expostos, onde a lucratividade é maior e que se por acaso forem presos, eles terão uma pena até menor do que aqueles outros tipos de roubo. Então eles preferem, através de um estelionato, através de um crime eletrônico, conseguirem valores que eles, se viessem assaltar uma agência, às vezes eles não conseguiriam. E o risco para eles seria maior, porque poderia ter confronto com a polícia, né? E se eles pegam também, a pena deles seria muito maior que o outro. Então a gente viu essa crescência de migrar os crimes para os crimes eletrônicos. A os tecnologia, crimes graves, né?
para a tecnologia. Infelizmente, eles usam a tecnologia para o crime. Sem dúvida nenhuma. E a polícia está atenta a isso. Sim. Então também nós migramos para isso, estamos nos especializando nisso, criando equipes próprias, específicas, que tenham a expertise de elucidar esses tipos de crime. E antes a gente via que quem caía mais nesses tipos de golpes, né, golpe digital, eram os idosos, que tinham um pouco mais de dificuldade. Então, às vezes a pessoa se passava por filho, ai pai, eu preciso que você faça, me coloque aí tal quantia, e eles caíam, mas hoje a gente vê que até os jovens são vítimas de golpes da internet, né? E até advogados têm aí o golpe do falso advogado, né? Se passando por advogados, quer dizer, o pessoal está atento à internet. Olha, infelizmente hoje qualquer faixa etária, qualquer nível intelectual está sujeito a cair num golpe desse. Por quê? Porque às vezes na correria do dia a dia a gente não toma certas cautelas. Não presta muita atenção. Não presta muita atenção na correria. E aí vê uma informação, já acha que aquela informação poderia ser favorável ou seria muito benéfica, acaba entrando e não tomando realmente, vendo se é verdadeiro ou se não é, acaba entrando nessa... Às vezes a vítima participa, entre aspas, no mau sentido do crime. Né? Porque às vezes ela vê uma oportunidade e não está atenta. E não checa, né? E não checa. E vai lá e acaba caindo nessa situação. Mas isso pode acontecer com qualquer faixa etária, com qualquer nível intelectual, não só os mais idosos, com os mais jovens também. E esse do advogado é um caso bem interessante. Ontem mesmo eu fui procurado por um advogado que tem um escritório de advocacia, que tem um volume muito alto de ações. E ele falou, olha, tem vários clientes meus que vieram me ligar dizendo que meu escritório está entrando em contato, que eles já teriam dinheiro a receber e que se pagasse uma quantia, às vezes qualquer quantia, já ele receberia um dinheiro que ele teria em haver, que estaria sendo motivo do processo judicial. E ele está muito preocupado, porque ele não sabia de onde era, não sabia de onde vinha, vários clientes recebendo. Falei, olha, a única forma é você me municiar com essas informações. Municiar a polícia, através do boletim de ocorrência, me passar os sites que foram mandados, os e-mails, os telefones, se houve pedido de dinheiro, qual é a conta bancária que foi, entendeu? Para que a gente possa iniciar uma investigação para que chegue na prisão dessas pessoas. E só para encerrar, nós também ainda temos os crimes que são os tráficos de drogas, né? Que ainda continuam numa grande escala. Sim. Mas, então, diuturnamente, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar, quanto a Guarda, prendem pessoas com tráfico de drogas aqui na nossa região. A nossa região também faz parte de uma rota, né? Onde a droga acaba passando. Sim, aqui na porta, né? E, então, a gente também luta para isso, investiga para saber se está passando, para que a gente efetue as prisões. Nós também temos uma excelente delegacia de investigações sobre entorpecentes, a nossa DISE aqui, com uma delegacia de investigações gerais específica para os demais crimes de autoria desconhecida. Essa semana teve um caso que assustou os moradores aqui de Catanduva, principalmente do bairro Júlia Caparrós, onde um motorista, ele passa e atropela um motociclista que é um entregador. Ele estava trabalhando na hora em que ele foi atropelado, um carro também foi atingido e esse motorista, ele fugiu sem prestar socorro à vítima. A vítima, ela foi hospitalizada em estado grave, foi entubada, passou por uma cirurgia. O caso desse motociclista é grave e ontem o motorista, ele foi até a DIG, né? Ele foi localizado pela equipe da DIG e foi lá se apresentar. Porém, a gente gostaria de entender um pouquinho mais o caso. O que vocês têm de informação concreta sobre esse caso, que é um caso que, principalmente na internet, deu muita repercussão? Olha, eu queria falar duas coisas a respeito desse fato em si. A primeira do caso concreto, quem teria melhores informações seria o delegado da DIG, o Dr. Elvio, que a sua equipe, como fazem
todos os casos de autoria desconhecida, sempre vai atrás, sempre investiga. Então, através de investigações, descobriu-se a autoria, onde é o carro que foi utilizado, onde é que morava, quem era a pessoa, e aí ela acabou se apresentando depois. As circunstâncias desse acidente, além da filmagem em si, estão sendo investigadas para saber se houve ou não, qual que era a condição do motorista no momento do acidente. Da onde ele estaria vindo e indo, né? Então é importante também da onde ele teria saído, o que ele teria feito antes de ter ocorrido esse acidente. E quais os motivos também da qual ele não prestou o socorro necessário e que talvez pudesse ter trazido uma melhor sorte até essa vítima se o socorro fosse dado imediatamente. Então, essa é uma situação que está sendo investigada pela DIG, né? Como já disse, e eu acredito que dentro desse inquérito policial nós vamos saber exatamente todos os elementos e circunstâncias que esses fatos ocorreram. Outra que eu queria falar nesse sentido é a importância das câmeras de segurança. E o que Catanduva já está saindo na frente de vários outros lugares, porque há uma preocupação da Prefeitura Municipal, do nosso prefeito, do nosso poder legislativo, das forças de segurança e também da sociedade organizada de Catanduva com a Muralha Paulista. Sim. A implantação de um sistema de câmeras que possam deixar Catanduva segura, desde a entrada como o que acontece aqui dentro. E foi graças a essa câmera que filmou o acidente, que mostrou da onde o carro veio, para onde o carro foi, que nós chegamos à autoria desse crime. Então, é a existência dessas câmeras de segurança que serão implantadas pela Prefeitura, pelo Poder Público, junto com as forças de segurança, que tudo que acontece, todos os crimes que vierem a acontecer, a elucidação será muito mais rápida e muito mais fácil. E isso, inclusive, vai inibir a prática de crimes. Então, a sensação de segurança vai aumentar e a impunidade também vai deixar de existir, porque nós vamos estar enxergando quase em tempo real o que é que está acontecendo, né? Vai facilitar bastante o trabalho da polícia. Isso é muito bom para a polícia, para a própria sociedade, que vai ter muito mais segurança, e a pessoa vai pensar várias vezes antes de cometer algum delito, porque ela está sendo vigiada. Exatamente. Entendeu? Então essas duas importantes, essa informação aí, eu acredito que muitos dos senhores aí, telespectadores, já tenham, mas isso realmente está em implantação no município e é de suma importância para a segurança pública do município. E essa muralha paulista, muralha digital, ela dá até para identificar placas de veículos, né, se o veículo foi roubado, se tem algum tipo de crime, e ali também identifica a face, né, identifica o criminoso. Inclusive, se pessoas de outros locais vêm para Catanduva com carro produto de roubo, de furto, de estelionato ou algum ilícito penal, ou se alguma pessoa procurada pela justiça estiver no nosso município e flagrado pelas essas câmeras inteligentes, ela vai ser identificada, vai dar o alerta, vai mostrar onde essa pessoa está em tempo real. É possível que a polícia vai lá e efetue a prisão desse criminoso. A gente viu alguns municípios aqui próximo, Pindorama, Itajobi, eles já têm esse sistema que facilitam bastante. A gente fica aqui, o prefeito também já falou sobre isso há pouco tempo aqui, estamos no aguardo, né, que vai facilitar muito também o trabalho da polícia. Outro trabalho importante que a Polícia Civil vem atuando, vem fazendo, em conjunto com outras, né, Polícia Federal, Polícia Militar, a Receita Federal, são algumas operações importantes que tiveram há pouco aqui no município, junto com o GAECO, né, o BAEP de Rio Preto, e que esteve aqui para investigar. A Polícia Civil esteve junto, trabalhando, que foi aquela operação para investigar e prender algumas pessoas, a diretoria, presidente, vice-presidente do Mahatma Gandhi. A polícia esteve presente trabalhando na Polícia Civil. Não só essa, como essa última também, né, dos postos de gasolina, e dos postos né, de gasolina, exatamente. Foi recente. Algumas usinas de álcool, né, que estariam tal. Olha, realmente um trabalho das forças de segurança muito importante. Isso mostra o quê? Primeiro, a união das forças de segurança, de todos os órgãos que compõem esse importante elemento
que traz essa segurança e vai inibir outros crimes para a sociedade. Então, essa junção de forças traz muito mais poder, muito mais credibilidade às instituições do que se elas estiverem agindo sozinhas, cada um por um lado. Então, essa troca de informações é muito importante. E isso existe aqui na nossa região. Isso é muito importante deixar bem claro. Então, a Polícia Civil sempre está à frente e sempre faz questão de integrar todas essas ações policiais, né, junto com a Polícia Federal, com a Polícia Militar, com o Ministério Público, está sempre à disposição e pronta para atuar junto. Essas ações são importantes, já existem provas suficientes, não está com a Polícia Civil esse caso do Mahatma Gandhi, e esse outro caso também das usinas. Queria até passar uma informação para a população de Catanduva que nos assiste, que não é que essas duas operações próximas e gigantescas do jeito que foram, que possam dar alguma impressão de que Catanduva não está deixando de investigar alguns casos. Não é verdade. É que ocorre o seguinte, são crimes que não estão localizados somente na nossa região. Então, elas são crimes que fazem parte até do Brasil inteiro, outros estados, e de um esquema muito grande. E que, às vezes, algum desses integrantes desta organização criminosa possa ter passado, ou passou, ou momentaneamente estejam aqui na nossa região. Exatamente. Então, e quando isso acontece, veja como é que as forças de segurança estão atentas. Se passou por aqui, se está por aqui, já estão sendo autuados. Exatamente. Então, várias pessoas que estavam cometendo alguns ilícitos até que são, que a gente reputa como muito graves, né? Ligados à saúde e a outras ao sistema inteiro financeiro, né? Que trouxe um alerta muito grande a todos nós. Então, vejam como é que as forças de segurança estão atentas e quando isso ocorre. Então, eu queria deixar esse recado que Catanduva continua sendo uma cidade muito segura e de uma população, de um povo muito aprazível, muito agradável, muito direito, muito correto. E uma ou outra pessoa que venha de fora ou que venha trazer qualquer desconforto aqui ou querer sair da rotina boa de Catanduva está sendo preso. E até é bom essa lembrança que o senhor fez aí, porque esse esquema do Mahatma não foi em Catanduva, é porque o Mahatma, a sede é em Catanduva, porém aconteceu em Bebedouro, né? Então a polícia veio atrás. Até em outros estados. Isso, ele atua em outros estados, né? Também, Rio de Janeiro, a gente vê aí a mesma coisa sobre das usinas, que era do Rio de Janeiro e tinha uma pessoa que estava morando aqui em Catanduva e atuando, trabalhando em outros municípios. Exatamente. Tinha uma residência aqui, né, que às vezes passava momentaneamente. Exatamente. Mas a base realmente organizacional era muito ampla. Bom, e as pessoas, como que elas podem conhecer um pouco mais do trabalho da polícia? Como fazer para estar mais próximo à polícia? Olha, a Polícia Civil, como já disse, nós temos nossos distritos policiais abertos aqui na cidade e temos o plantão policial que trabalha 24 horas, que fica ali na Rua Cafelândia, no bairro... Lembra? Vila Celso. Vila Celso. Então, lá em qualquer horário do dia, da noite, de final de semana e tal, a Polícia Civil está lá, de portas abertas, para dar todo o suporte que qualquer um que necessite possa lá comparecer. E hoje nós também temos a nossa Delegacia da Mulher, da qual nós temos aí um projeto muito bacana, de um novo prédio, de uma nova concepção para atender as mulheres que porventura necessitem desse acolhimento
da Polícia Civil e da sociedade, que nós estamos aí já em fase final de projetos para começar a execução. Então, em poucos meses nós já teremos uma novidade muito boa para Catanduva. E temos também um local dentro da Polícia Civil, falando ainda de Delegacia de Mulher e de atendimento às mulheres, que chama Sala Lilás, onde se a mulher comparecer até o plantão policial e lá necessitar de um atendimento, ela não será atendida em todo o ambiente dessa delegacia. Muito importante. Ela será levada a uma sala própria, onde terá um local acolhedor para que ela possa ser atendida e não sofrer nenhum outro tipo de violência, porque às vezes ela está com um problema sério que precisa ser resolvido e não pode ser colocado, às vezes, com outros problemas que fogem totalmente à alçada da qual ela está buscando ajuda, né? Então, por isso existe uma outra sala acolhedora. Você está convidada para, se quiser conhecer a nossa Sala Lilás. Estarei lá, gostaria de conhecer sim. A nossa Delegacia da Mulher atual, que ela faz um trabalho muito bom aqui em Catanduva, a doutora Maria Cecília, já está aqui há muitos anos, sim. Uma profissional extremamente competente, né? E se quiserem conhecer também a Sala Lilás na Delegacia da Mulher, a nossa lá no plantão e futuras instalações da nova Delegacia da Mulher também, quiserem fazer uma reportagem ou mostrar isso à população, nós estamos à disposição também. E inclusive vou convidá-la para vir aqui. Isso será muito bacana, que ela pode explicar muito melhor, até porque ela é uma especialista nisso. Recentemente, a semana passada, né, houve um evento no Palácio dos Bandeirantes em comemoração aos 40 anos das Delegacias das Mulheres no estado de São Paulo. Então, há 40 anos a Polícia Civil presta esse serviço de excelência às mulheres. E foi pioneiro no Brasil essa instalação das Delegacias das Mulheres. Então, houve essa homenagem, da qual a doutora Maria Cecília esteve lá e também foi homenageada. Tá convidada, hein, doutora, para vir aqui falar sobre... Infelizmente, a gente vê que aumentou o número de casos de violência doméstica, violência contra a mulher, feminicídio, né? A gente vê, infelizmente, aí, não só em Catanduva, é geral, mas é um assunto importante a ser tratado e a doutora também, então, já está convidada. Quero agradecê-lo por estar aqui com a gente, trazer tanta informação aqui para a população, estar mais próximo do catanduvense, para que o catanduvense conheça um pouco mais da Polícia Civil, conheça um pouco mais, esteja mais próximo, né, da polícia, porque eu acho que é tão importante esse relacionamento, essa comunicação, polícia e a comunidade. Então, agradeço e é sempre bem-vindo aqui no nosso jornal. Muito obrigado, estou à disposição de todos e qualquer dúvida, procurem a Polícia Civil. Muito obrigada, uma ótima noite. Muito obrigado. Viu?